Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Fórum Carioca de Tax and Compliance. E para a abertura do lançamento da primeira edição do Fórum Carioca de Tax and Compliance, organizado pela Infis Consultoria e CADP, convidamos o sócio da Infis Consultoria, Eduardo Pontes, para a mensagem de boas-vindas. Bom dia. Até eu estava ali no pão de queijo. Né? Chamou, estava... Bom dia, gente. Casa cheia. Dá um minutinho pro pessoal sentar aí. Que tá... Tem lugar na frente aqui também. Hã? Mais caro na frente, né? Bom, primeiramente, agradecer a todo mundo que está aqui. Confesso que eu nem lembro a ordem dos meus slides. Vou passar aqui para ver o que a gente tem aqui na ordem. Mas a ideia aqui da abertura é explicar um pouquinho do porquê do Fórum Carioca, nessa nova iniciativa aqui, focada realmente no ambiente empresarial do Rio de Janeiro, né, e passar aqui as nossas percepções de como a gente imagina esse evento, um pouquinho como é que vai ser o nosso dia, né, e contar com a participação de todos aí durante todo o evento. Primeiro apresentar aqui o organizador do evento, que eu também represento aqui como coordenador, o CADP, né, para quem fez as inscrições e precisou entrar em contato com alguém aqui, falou com o pessoal do CADP. Então, primeira fala aqui minha de abertura é agradecer também toda a equipe, tanto do CADP quanto da Infis Consultoria, que ajudou nessa organização. Foi um evento que a gente idealizou e praticamente realizou em 2 meses, né, um tempo bem curto para o que a gente está tentando entregar aqui hoje. E aí a gente contou, obviamente, com bastante colaboração. E aí já passar aqui uma mensagem aqui do CADP, muito em conexão com os assuntos que a gente vai falar aqui de reforma tributária. Né? Tem um curso do CADP sobre a reforma tributária, começando agora, no dia 1º de outubro. Inclusive, muitos dos professores, vocês vão ver alguns ali, fazem parte aqui dos painéis, vão tá participando, vocês vão conhecer eles aqui ao longo do dia, né? Vou destacar aqui a Bianca Xavier, o Bruno, meu sócio na Infis, a quem eu agradeço também sempre todas as realizações que a gente consegue fazer em parceria, o Jansen Murayama, o Zé Guilherme, a Márcia Balsa, que também está aqui já, Vitor Pace da Petrobras, entre tantos outros que, enfim, são referências aqui na advocacia e também na parte empresarial tributária. E aí o CADP já está oferecendo um voucher só para o evento, só para quem está aqui, inclusive, porque a validade é somente hoje. Para quem tiver interesse, quiser ler aí o QR Code, saber mais do curso. Aí o Zé Guilherme está ali, nosso coordenador do curso, nem mencionei, Zé Guilherme, coordenador, Jansen, coordenador. Quem tiver interesse em fazer um curso da reforma tributária, eu super indico esse, que a gente vai pegar bem o lado prático ali da reforma, bem a fundo, todos os regimes específicos, diferenciados. Então, fica aí a dica e um voucher para usar no site FC Tax 40 para vocês. Então, já primeiro prêmio aqui de quem conseguiu comparecer no nosso evento, a gente poder ter essa parceria hoje com o CADP. E falando em agradecimentos, agradecer o apoio. Como eu falei, um evento que a gente construiu num prazo curtíssimo. Quando a gente imagina um evento que a gente vai fazer pela primeira vez, a gente não sabe, né, se faz sentido para todo mundo, se as pessoas confiam que vai dar certo ou não, especialmente quando você precisa engajar, né, algum orçamento seu de marketing, botar um dinheiro para fazer acontecer, você tem várias opções aí de como você vai investir o seu dinheiro de marketing. Então, eu agradeço a quem desde o início apoiou o evento, acreditando principalmente no potencial, acreditando na entrega, apesar do curto prazo. Então, principalmente agradecer aqui o que a gente chama de apoio mantenedor, que é uma expectativa que já esteja presente no próximo evento junto, ou seja, já engajou para que tivesse na segunda edição. Então, a própria Infis Consultoria, a MXM Sistemas, o Murayama Advogados e a Domingos e Pinho, a DPC, né, que realmente confiaram no nosso trabalho aqui para estar com a gente e patrocinando o congresso também desse projeto aqui específico,
né, o escritório Matos Filho, Sescom Barrier, Machado Meyer, Tax Update, Gaia Silva Gaed, Seidor, Avalara e RSM. Ao longo dessa minha apresentação, que é uma apresentação de abertura, não vou falar ainda de tributário nesse primeiro momento, vocês vão perceber que a gente aqui está montando um evento que também é um pouco dedicado à área de sistemas, à área de tecnologia, então muito importante a gente mesclar dentro não só dos painéis, né, das pessoas mais técnicas, mas também os patrocinadores com essas diferentes visões, e por isso vocês vão ver aqui empresas que também estão dedicadas à área de sistema, implementação, que no final das contas, quando a gente fala de reforma tributária, é onde todo mundo sabe que estão os gargalos, que estão as nossas dúvidas, né? Como implementar, como fazer funcionar. Então, é muito importante ter a parceria. E o apoio institucional, a gente contou aqui com as tributaristas cariocas, que é um movimento super engajado aqui, muito relevante já no Rio de Janeiro. A Anshan, que é um parceiro também nosso, e o GDT. Tá? Então, agradecer. Sem esses apoios, a gente não conseguiria. A gente já está, inclusive, contando, quem tiver interesse, para apoiar o próximo evento. Vou falar ali, já temos uma data para o próximo evento, então, quem tiver interesse em participar também como apoiador, a gente tem o contato no site aí para poder estar junto. Eu vou... Aqui. Som. Oi. Só para sair daqui, que ficou muito parado, não gosto. Eu vou fazer uma apresentação aqui que eu acho até que é uma apresentação um pouco romântica do projeto aqui do Fórum Carioca. Porque realmente eu estou muito confiante da importância da representação desse evento no longo prazo aqui para a gente no Rio de Janeiro. Primeira coisa é uma percepção que eu tive frequentando bastante eventos em São Paulo sobre a área tributária. Então, quem vai a São Paulo normalmente em congresso percebe que às vezes a gente está lá e vai num evento e tem 2.000 pessoas, às vezes até mais, falando exatamente sobre esses temas que a gente está falando aqui. E no Rio de Janeiro a gente realmente tem congressos, obviamente, muitos voltados às vezes para a advocacia, a gente vê congressos muito bons, voltados ao direito, e eu acho que falta um pouco a questão da representatividade das empresas do Rio de Janeiro e colocar também os líderes, os gestores, as pessoas que estão no dia a dia para ocupar esse espaço e poder falar. Então, queria destacar hoje a representatividade do Rio de Janeiro, né? Sempre destacando que a gente está num Fórum Carioca, e as empresas, pelo menos eu separei algumas, obviamente tem muito mais gente aqui de outras empresas, mas separei algumas que demonstram as empresas que estão presentes hoje, presentes aqui entre a gente. Né? Então, vários setores conseguiram estar aqui, se inscrever, ou pagando, ou como convidados. A gente sabe que o setor de óleo e gás é um setor muito forte no Rio de Janeiro, então você tem uma primeira ala ali de óleo e gás bem forte, e ali tem só algumas, a gente tem dezenas de empresas aqui de óleo e gás que não estão ali representadas, mas a gente vê quase todos os outros setores aqui do Rio de Janeiro minimamente representados, e eu separei só alguns. Então, eu queria destacar isso. O Rio de Janeiro, ele apesar de tudo, apesar de muita coisa, dá certo. Né? A gente está sempre convivendo aí com questões bem particulares do Rio de Janeiro, mas ainda assim a gente tem uma indústria bem relevante comparado aí ao Brasil. Principalmente setor elétrico, a gente tem muita coisa no setor elétrico, ainda temos bastante parte de cosméticos e farmacêuticos, parte de distribuição de combustíveis, as principais empresas estão aqui, varejo, grande varejo, então, assim, realmente, a gente está aqui num fórum que vai representar um pouco de tudo isso, para a gente poder discutir sobre vários ângulos, os mesmos assuntos, sobre vários ângulos diferentes. E aí, explicar um pouquinho o Fórum Carioca. Eu fiz questão de usar esse momento da abertura para explicar um pouquinho, para que vocês também se conectem ao Fórum Carioca. Tá? Eu quero que essa marca Fórum Carioca, ela sobreviva por anos, que isso seja realmente uma coisa para a gente estar falando sobre o Fórum Carioca em diversas situações. A gente usou um slogan que foi pensado justamente nesse conceito empresarial, conectando os líderes de hoje ao Tax do amanhã. Então, esse slogan está no site, está em vários lugares, e que reflete essa nossa missão aqui com o Fórum Carioca, né? De ser uma ponte entre a liderança tributária e as transformações que vão moldar o futuro de cada setor. Né? Então, a gente realmente olhar para isso, olhar para os líderes de hoje, né? E reconhecer também a importância dos profissionais que atuam. Ao longo da agenda do Fórum Carioca, sejam esses ou sejam os próximos, a gente sempre vai estar falando de gestão fiscal, a gente sempre vai estar falando das dores das empresas, dos setores.
né? Então, é isso que a gente queria trazer como propósito. Eu acho que o Fórum Carioca está nascendo realmente com um propósito. Essa é a parte mais romântica, assim, a gente pensou muito no design da marca, nas cores, e eu quis trazer essa percepção para vocês, como as coisas não nascem do dia para a noite, né? Então, a gente tem aqui a nossa identidade com as cores, essa paleta de cores, ela veio das imagens do Rio de Janeiro, das nossas praias, das nossas montanhas. Então, a gente trabalha, né? Vocês vão ver em todas as apresentações aí o layout. A gente trabalha muito com a questão de ser carioca, de sermos do Rio de Janeiro. Não que os outros estados não sejam bem-vindos, espero que a gente tenha aqui sempre presença de outros estados, mas eu quero realmente que a gente represente o que nós somos aqui do Rio de Janeiro, e não à toa estamos de frente para a praia aqui em Copacabana, que é um símbolo máximo da nossa cidade. As nossas agendas, e aí falando um pouquinho do evento já de hoje, né, e eu já antecipei, a gente tem uma agenda fiscal, falar bastante, claro, a gente traz teses, traz temas jurídicos, vai falar de jurisprudência. Eu acho que, enfim, nosso sistema atual ainda não foi substituído pela reforma tributária, a gente ainda vai conviver, então a gente tem muito assunto ainda sobre o que a gente está falando. A gente vai falar bastante sobre boas práticas, talvez não nesse evento de um dia só, mas ao longo de outros eventos que a gente faça, né? São agendas agendas constantes nossas, então boas práticas da gestão fiscal e do tax compliance, uso de ferramentas e soluções fiscais. Não tem uma pessoa de empresa que não esteja sempre falando sobre qual é a solução que você usa, qual é o módulo que você usa, o que você está usando para resolver esse problema. Então, é a gente trazer os problemas aqui também e trocar essas experiências, né? E não à toa a gente começa o dia com networking, começa o dia com café da manhã, e já começa a troca ali, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente estar em contato e não viver só o online, a gente viver o presencial. E, obviamente, a reforma tributária, né? Nos próximos anos, eu acho que a gente vai estar sempre falando disso, não vou ler todos esses itens, a gente vai estar falando disso ao longo dos painéis. Para quem não teve acesso à programação, inclusive, quem quiser saber a programação, vou passar aqui rapidamente, mas tem um QR Code no crachá de vocês na parte de trás, basta fazer a leitura com a câmera, vocês vão poder consultar a programação a qualquer hora do dia. Mas já adiantando aqui, a gente está, obviamente, no momento de abertura. Anuncio aqui que a doutora Ana Tereza Basílio, que é a presidente atual da OAB Rio, teve um problema pessoal de família e não conseguiu comparecer agora na hora da manhã. Não sei se ela vai vir durante o dia, mas ela mandou uma mensagem aqui que não poderia estar presente agora, nesse horário. A gente já começa o dia falando da reforma tributária, e numa mensagem bem otimista, com o tema Lado Bom da Reforma Tributária. Eu espero que não seja o único momento otimista do dia, que a gente possa ter outros ao longo dos painéis. Mas com a palestra do Jansen Murayama, a quem também já agradeço também o patrocínio mantenedor que está com a gente. Depois a gente vai falar sobre a parte do projeto piloto, trazendo aqui a Petrobras, a Receita Federal e a MXM. Né? Petrobras e MXM estão no projeto piloto, então já estão convivendo e vivendo a implementação, e a Receita Federal trazendo também a visão do governo. Tributação no setor de energias, o presente e o futuro, e não só reforma tributária, mas também questões que já envolvem o dia a dia das empresas, e a gente vai ter aqui o Gaia, a Silva Gaed, a Eneva, a Engie e a Enel. Já na parte da tarde, a gente vai estar falando um pouquinho de gestão também, de liderança, então falando do profissional de tax, né, frente à reforma tributária e novas tecnologias, pontos importantes aí para a gente debater como é que hoje já é esse profissional, a formação, as dificuldades, né, os desafios. Então a gente vai ter a Diane da Prio, a Adriana da DPC e a Bianca Xavier. Créditos de ICMS acumulado, né, soluções, se temos, saberemos a partir da Terno e da Vibra, se a gente tem alguma solução para os créditos acumulados, né, Zé Guilherme, e moderado pela Alessandra Matos Filho. Transação tributária, vamos falar de transação, muitas empresas aqui de grande porte já passaram ou estão passando também por análise e possibilidades sobre transação de débitos federais e estaduais. A gente vai trazer a PGFN para falar da parte federal, e ali está errado, o André Mello não vai poder estar, que está em São Paulo, vem o Rodrigo Bevilacqua, representando o Sescom Barrier. Tributação internacional, também assunto que não pode deixar de ser falado, novas regras de TP e Pilar 2, representados pela Shell e Coca-Cola, com a Marina e com a Luísa. Convivência entre regimes, esse painel talvez seja o mais desafiador, né? Como parametrizar sistemas, planejar e manter o tax compliance na fase de transição. Espero ter boas respostas aqui dos nossos painelistas, o André da Haleon, a Márcia da Americanas e o Bruno da Seidor, também moderado pelo Bruno da Infis.
E, por último, não menos importante, a gente deixa os melhores, né, painéis por último, porque o pessoal não ia embora mesmo, a gente vai falar dos impactos setoriais, trazendo empresas de diferentes setores, né, com visões diferentes, que às vezes têm incentivos fiscais, regimes diferenciados, estão convivendo com modelagem de reforma tributária por ângulos diferentes. Então, a gente vai trazer a Merck, que é farmacêutica, a White Martins, indústria, da parte de gases hospitalares, e L'Oréal, da parte de cosmético e produtos de higiene, moderado pelo Diogo Machado Meia. Então, vocês veem que é uma programação bem completa, acho que a gente tentou pegar temas bem diversificados, e a gente vai ter um dia bem cheio para conversar. E o futuro, próximos passos do nosso Fórum Carioca. Eu já chamo ele de FC Tex, e aí já tem gente chamando de Tex FC. Mas legal, né? De repente eu vou começar a usar Tex FC, né? Futebol Clube. Então, nosso Tex FC, de repente eu mudo a marca para Tex FC, tem que registrar. O que a gente pensa? A gente está montando um conselho técnico, então não é um evento para ser de uma pessoa só, não é um evento que é capitaneado nem por mim, nem pela Infis, é um evento que seja realmente de mais pessoas envolvidas. Então, a gente está montando um conselho. Obviamente, quem já está participando desse primeira edição já são quase nossos embaixadores, né, por ter aceitado participar desses painéis. Então, a gente vai continuar montando esse conselho, quem tiver interesse, né, o foco desse conselho é trazer líderes, gestores, pessoas com uma carreira bem sólida na área tributária, para a gente poder ter essa coisa colaborativa, né? Agenda recorrente, a ideia do fórum também não é que a gente faça um evento por ano, então a gente quer fazer esse fórum pelo menos a cada 6 meses, um evento desse porte, mas também que a gente possa organizar eventos menores, setoriais, cafés da manhã, webinar, enfim, coisas que a partir desse conselho e, obviamente, com a ajuda de mais gente, a gente consiga ter uma agenda recorrente, e assunto é o que não falta, né? Assunto, para a gente montar essa agenda de hoje, teve muita coisa interessante que ficou de fora. Então a gente quer realmente que isso seja uma coisa colaborativa. Eu convido a todos que tiverem interesse em participar, entrar em contato também pelo e-mail lá, pelo site, e a gente pode montar isso aí em conjunto. E aí a notícia é que a gente já tem a previsão da segunda edição, como eu falei, daqui a 6 meses. Graças a Deus o carnaval é em fevereiro, então o nosso ano começa mais cedo, né? Então, em março a gente já vai estar falando de reforma tributária, a gente já vai estar com mais cabelo branco, talvez menos cabelo na cabeça, quem ainda tem, né, Vitor? E aí, 26 de março, a gente ainda não tem o local definido, mas já temos a data. Então, eu espero a gente poder se encontrar novamente e já muito em breve. E é isso. Pedir um excelente evento para todos, que a gente tenha um dia muito agradável juntos, e não se esquecerem, quem não se programou, que a gente tem um coquetel ao final do encerramento, às 6h30, quando acaba aqui o último painel. A gente vai ter um coquetel aqui, vai ter uma música. Enquanto bebidas alcoólicas não estão com imposto seletivo ainda, conseguimos comprar as bebidas alcoólicas, teremos vinho, e desejar um ótimo evento a todos. Obrigado. Eu posso já me antecipar aqui? Claro, por favor. Então, vou quebrar aqui o protocolo. Eu mesmo vou chamar o palco aqui. Para mim já são 2 amigos. O Guilherme Carrolo e a Luciana Shoa, como nossos patrocinadores mantenedores, para dar uma palavra também de abertura. O Guilherme, CEO da MXM Sistemas, e a Luciana está aqui em uma função dupla, como a nossa presidente da Anshan do Rio de Janeiro e presidente da DPC, para dar uma palavrinha também de boas-vindas para vocês, como nossos patrocinadores. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos. Falando primeiro em nome da Anshan, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, a gente apoia esse evento, e como o Eduardo falou, né, trazer para o Rio de Janeiro uma discussão tributária, é o calo de todas as empresas, então a gente apoia porque a gente acredita no evento. A gente acredita na seriedade com que ele está sendo conduzido também. E falando como presidente da Domingues e Pinho Contadores, a DPC é uma empresa de 41 anos no mercado. Nós provemos soluções de outsourcing, BPO, contábil, fiscal, trabalhista, gestão financeira. E a gente sabe, né, hoje a gente tem no nosso time 600 pessoas, entre sócios e colaboradores no Rio e São Paulo. E a gente sabe do calo que é falar de tributação. A gente sabe do nosso sistema tributário, a complexidade dele, ainda que a reforma venha
para simplificar, até que simplifique, ela vai complicar um pouquinho as nossas vidas. Então, a gente sabe da importância dessa discussão, porque as empresas têm que rever contratos, rever processos, rever sistemas. Então, você ter um ambiente onde as empresas podem discutir, podem escutar, né? A gente vai ver aqui nesse palco profissionais de altíssimo gabarito, discutindo temas diversos, mas que, no fim do dia, impactam uma parte importante. Porque, quando a gente fala de tributação, a gente, no fim do dia, fala do negócio da empresa. Então, é importante que a gente tenha esse público seleto também na plateia, para que a gente possa ter um evento de bastante poder iniciando aqui no Rio de Janeiro. Então, agradeço à INFES pela iniciativa de fazer esse projeto e contem sempre conosco. Obrigada. Eu vou mudar de lado só para vocês não ficarem com dor no pescoço. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer ao Eduardo. Estava vendo o convite, veio no dia 13 de junho e imediatamente foi aceito. Então, agradecer ao Eduardo, agradecer à INFES. Para a MXM é um prazer a gente estar aqui participando desse evento. Eu concordo muito com você, Eduardo. Eu acho que a gente precisa de mais eventos dessa natureza. Conte sempre com a MXM. Então, desde já, a MXM garante a presença na segunda edição, no dia 26 de março, teoricamente, mas seja qual for a data, a gente já garante a data. Então, como eu disse, é um prazer para a gente estar aqui. A MXM é uma empresa de 35 anos. No ano passado, nós passamos por um processo de aquisição. Então, hoje, a MXM faz parte de um grupo canadense. Então, nós somos uma empresa multinacional, mas que mantém o seu DNA carioca. Então, isso é importante, porque conhecemos bastante a tributação, as regras e toda a complexidade da legislação brasileira. Como o Eduardo citou, fazemos parte do projeto piloto de 50 empresas em Brasília, do projeto piloto da Receita Federal. Isso faz com que a gente consiga entender um pouco antes a complexidade das transformações com as quais a gente está passando. E é isso que a gente vai procurar passar um pouco para vocês hoje. No meio de tanta fera, a gente trouxe a nossa fera, que é o Alan Batista, nosso diretor de desenvolvimento, que tem vivenciado aí muito de perto essas transformações. Então, desejo aí para vocês um excelente evento. Agradeço mais uma vez a vocês da INFES e, em especial, o Eduardo, por estarmos aqui participando. Excelente evento a todos. Bom dia e agradeço a presença de vocês. Sei que não é fácil dedicar uma agenda extensa, mas eu tenho certeza que vai ser um excelente evento e sairemos todos recompensados daqui hoje. Obrigado.